Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 4 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista no ar. Mais uma audição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora ainda em tempo, mais uma edição do programa Comunidade em Ação e vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma terça-feira, 28 de janeiro de 2025, chegando ao fim do primeiro mês do ano, são 15 horas e 5 minutos. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, você. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, população conquistense. Tem notícias ruins em relação à saúde. Muito bem, tudo isso daqui a pouquinho, mas vamos às manchetes dos principais jornais do país, começando pelo jornal União da Paraíba, que diz que audiência no TRT, negociação fracassa e motoristas continuam em greve na capital da Paraíba. Folha de São Paulo. IA chinesa derruba 1 trilhão, valor de gigantes da tecnologia. O jornal Estado de São Paulo diz que Lula cobra explicação dos Estados Unidos, mas evita confronto com Trump. Valor Econômico São Paulo. Chinesa DeepSeek abala setor de IA e derruba ações. Jornal Globo Rio de Janeiro, placar desfavorável. Pix e inflação atingem base de Lula, que sofre virada na aprovação. O Dia Rio de Janeiro. A caminho do trabalho, um dia antes estávamos rindo. A ficha não caiu. Jornal Correio Brasiliense. Brasil cobra dos Estados Unidos explicações sobre deportados. Estado de Minas. Minas confirma primeiras mortes por dengue no ano. Jornal Zero Hora Rio Grande do Sul. Lewandowski critica voo de deportação, mas diz não querer provocar os Estados Unidos. Diário do Pernambuco. Lula registra seu pior desempenho no Nordeste, diz Quest. Jornal do Comércio Pernambuco. Cai a aprovação ao governo Lula com maior recuo no Nordeste. E por fim, à tarde, Bahia. País de neurovirgentes optam por escolas públicas. Muito bem, estas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma terça-feira, repito, 28 de janeiro de 2025. Deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece em nosso país. São 15 horas e 7 minutos. Editorial do dia com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos, minhas amigas ouvintes, às vezes o que a gente vê por esse país afora é algo que está, cada dia que passa, nos assustando e muito. A crescente da violência, não só em nosso estado, mas em todo o país, chega a deixar o cidadão preocupado até para sair de casa, até para ir na igreja no final de semana. Esta semana circulou pelas redes sociais o grau de violência que está acontecendo na nossa capital do estado. E a gente começa a ver o desenvolver político no nosso estado. A gente vê aquela expectativa e talvez até uma esperança de mudança, não de melhora, de mudança, de repente para melhor, ninguém nunca sabe. Ficar cada dia e cada vez mais distante. Praticamente todos os dias ou todas as semanas que abro os blogs, que vejo os sites noticiando, a gente observa que a direita na Bahia, apesar do crescimento da direita na Bahia, mas vê a direita na Bahia perdendo lideranças para a esquerda no estado. Nós temos várias cidades do oeste do estado, e hoje foi a vez de mais uma, abandonar o ACM Neto, passando para o lado do governador do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a vontade deles, claro, livre, eles têm que procurar o que for de melhor para os seus municípios, para a sua gente. Tem que ser dessa forma.
tudo isso talvez pela inoperância e talvez por falta de cargo ou algo parecido. O nosso ACM Neto parece que está deixando os municípios se virar sozinhos, sem pelo menos visitá-los. E a gente vê na Bahia, Dilson, Puan, amigos ouvintes, uma grande quantidade de jovens, todo mês, todo ano, mas todo ano quantos jovens se tornam aptos ao trabalho? Quantos jovens se estudam, se formam e ficam aptos ao trabalho, procurando seus empregos e não conseguem encontrar? E de repente você vê Rio de Janeiro, Salvador e outras capitais, inclusive o nosso maior centro urbano, que é São Paulo, a juventude escolhendo o caminho do tráfico. Daí o que aconteceu em Salvador ontem, onde um cidadão ou uns cidadãos estavam batendo uma pelada, batendo uma bola com a cabeça de um dos rivais. A gente sabe que Salvador, pelo menos, parece que o bonde do maluco, que é o BDM, o CV, que é o Comando Vermelho, o PCC, parece que tomaram, e ali, além de outras facções pequenas, parece que tomaram conta da capital. E a gente tem informação que isso está chegando também em Conquista. Muitas coisas em Conquista já pertencem a essas facções, pelo menos é o que se comenta nas esquinas. Não posso provar nada. E isso é preocupante. Ou nossos governantes começam a atuar verdadeiramente, trabalhar verdadeiramente, se preocupar mais com as pessoas, em vez de ficar fechando os colégios militares, devia abrir mais. Todos os alunos que saem do colégio militar, eles saem disciplinados. E é preciso que isso aconteça em todo o país, que comece a pregar disciplina nesse país. A gente vê um grande número de jovens de ambos os sexos completamente jogado às traças. E se você tem dúvida disso, viajem pelos pequenos municípios desse estado, pelos pequenos municípios desse país, que os senhores vão ver a quantidade de jovens que não têm o que fazer, cabeça vazia, completamente vazia, por falta de iniciativas dos nossos governantes, que não se preocupam com nada, a não ser com suas reeleições. A gente fica preocupado, triste com isso, Dilson, especialmente porque a gente ainda vê pessoas se degladiando, brigando, discutindo, indo até as vias de fatos, torcendo por um lado, torcendo para o outro lado, quando na realidade a gente não está vendo ninguém se preocupar com esse público, os jovens. Os jovens. O Brasil é um país que envelheceu, ou está envelhecendo. Vê a expectativa de vida do brasileiro hoje. O brasileiro está envelhecendo. E nossos jovens, ainda bem, com exceções, não posso dizer com raríssima, mas com exceções, estão escolhendo o caminho do tráfico para sobreviver. E o que você vê de menino em Salvador, por exemplo, morrendo, baleado, o que você vê de menino e crianças em Salvador sendo assassinadas, o que você vê crianças em Salvador, Dilson, perdendo a cabeça, sendo decapitados, sendo enterrados em covas rasas, filhos de famílias humildes, tudo isso por falta de iniciativa de um governo que deveria se preocupar com isso, não apenas usar as redes de rádio e televisão para fazer lamentações e dizer para a família, sinto muito. Tem que agir, tem que tomar providências para combater isso com punho de ferro, mas dê uma esperança a esses jovens que tantos lutaram para conseguir chegar em um ponto, algo, e quando eles se formam, eles não conseguem absolutamente nada nesse estado e nem nesse país. E a gente não pode fechar os olhos e ficar discutindo o sexo dos anjos enquanto nosso futuro, cada dia que passa, desce a ladeira por falta da iniciativa de políticos
porque Deus nos deu esse dom da inteligência para raciocinar e procurar meios de atender às ansiedades desse povo. Mas, infelizmente, fica discutindo a próxima reeleição, mas não se preocupa com o povo que tanto precisa deles. A gente vê hoje a popularidade do nosso presidente, um pouco mais de 40%, caindo, descendo a ladeira, porque conversou muita bobagem e prometeu o que não podia cumprir. Está aí, desse jeito. E nós estamos na Bahia com o governo. Eu diria que não podemos dizer que é de todo ruim, mas no quesito violência, ele deixa muito a desejar. E é necessário que troque esse secretário de segurança, seja ele quem for. Ele pode ter vindo do céu. Está dando certo? Tira. Porque é preciso que se tome uma providência. Não é possível que daqui uns dias a comunidade tenha que se reunir e pedir socorro à segurança nacional pelo que está acontecendo na Bahia. A quantidade de mães chorando desesperadas, e chora várias vezes. Chora quando seus filhos adentram pelo tráfico e chora quando perde os seus filhos para o próprio tráfico. E aí está a confusão e algo que é preciso que alguém tome providência. E deixe de discutir besteira, como eu vejo aqui, ali e acolá, nesta imprensa marrom que só funciona por dinheiro. Lamentável, mas é a triste realidade desse Estado e desse país. Lamentamos muito, infelizmente não podemos fazer outra coisa, mas pelo menos a gente tem a liberdade de falar. Dilson Bebê. Pois é, Brasil, são dois agravantes aí, como você bem citou. O governo, ele não coíbe a criminalidade. Outro, ele não cria incentivos para que os jovens possam ter um futuro melhor. Desigualdade social e economia, desigualdade crescendo, né, por levar os jovens a se sentirem desmotivados, sem esperança em relação ao seu futuro, incerteza no mercado de trabalho, e pode fazer isso também com que os jovens se sintam inseguros sobre o seu futuro profissional. E também a falta, Brasil, de acesso à educação de qualidade que está faltando em nosso país. Tudo isso contribui. É verdade. São 15 horas e 16 minutos antes de ouvir Irapuã. Só para fechar, mais um prefeito abandona Neto e se junta a Jerônimo. É um direito que ele tem. Ele tem que pensar primeiro na sua comunidade, no seu povo, no seu município. É um direito dele. Não vem, traidor coisa nenhuma. Traidor é aquele que se compromete e não faz. Não faz. Isso é traidor. Recém-eleito para governar a cidade de Rio do Pires, o prefeito Zé Marcos, que votou em Assemineto na última eleição, agora está com o governador Jerônimo. E com esses são 4 ou 5 municípios já que já muda de lado. Por quê? É preciso que se trabalhe, não fique vivendo só na sombra do avô. Com certeza. Não pode viver na sombra do avô. O avô era um homem sério, trabalhador. Agora, ficar na sombra dele não dá. Irapuã Sampaio. Wilson, ontem eu vi uma notícia do IBGE que hoje somos mais de 36 milhões de idosos entre 60 e 69 anos. Tá? A população brasileira está envelhecendo e parte desses velhos estão voltando a trabalhar porque o que ganham não dá. Isso é a primeira. A segunda, estamos vivendo em um estado onde não há governo. Vivemos um desgoverno na segurança pública. Tá? E no desenvolvimento. São mais de 900 obras do estado em 417 municípios da Bahia. Todo lugar tem uma obra do estado, porém essa obra não funciona. Tá? É como você fazer um curativo, colocar só esparadrapo. Você não colocou pomada, não limpou com água oxigenada, só cola. O curativo está ali, todo dia é feito, mas o buraco está lá dentro. Então, a Bahia está de joelho, porque temos um péssimo governador em termos de desenvolvimento e em termos de segurança pública. Temos homens fortes e valentes, Polícia Militar, Polícia Civil, tem que ser bem aparelhado, tá? Melhorar o setor de comunicação e aumentar o ganho desses homens. Ganham muito mal, tá? Enquanto o pessoal da Aspon, né, assessor, ganha mais do que um sargento da Polícia Militar. Porque o salário do Estado é salário gordo, tá? Então precisa se pagar melhor a polícia
precisa desenvolver um mecanismo para combater, entendeu? Combater essa procriação de grupos que mais tarde vão escalar quem vai ser o governador, vão colocar lá na mídia quem vai ser o deputado do Estado. E aí? Você vai esperar essa época que você também é culpado. E isso está ocorrendo não é só na Bahia, não. No país, que temos um governo que diz ser democrático, mas é um pouquinho fraco em decisões. Fala-se muito e age-se pouco. Então, a Bahia está ferida, mas o curativo é só um esparadrapo. Por baixo o buraco está lá. E o Brasil também. Isso é o reflexo. E eles estão em ordem crescente. Mata um chefe, cria 10. E quando vai ver, tem pessoas do Estado dando segurança a esse tipo de elemento. É isso que eu tenho a falar. Muito bem, são 15 horas e 20 minutos. Para terminar, antes dos apoios, o Brasil investiu pesadamente na Venezuela, destinando mais de 6 bilhões para projetos como a construção da usina siderúrgica nacional. Vamos ouvir da Rádio Nacional, vamos ouvir esse comentário sobre este investimento do Brasil, do nosso país vizinho. Vamos ouvir. A produção de carnes atingiu um novo recorde histórico em 2024. A comercialização de proteína bovina, a produção de carnes atingiu um novo... Muito bem, são 15 horas e 21 minutos. Caiu a matéria errada aqui, vamos consertar. São 15 horas e 21 minutos. Estamos apresentando o Comunidade em Ação através da Rádio Melodia FM de Vitória da Conquista, uma emissora comunitária e que faz um trabalho voltado para o povo desse município. Vamos ouvir agora a matéria. O Brasil surpreendeu o mundo inteiro ao financiar, com investimentos de mais de 6 bilhões de reais, as obras de construção da usina siderúrgica, estaleiro e metrô na Venezuela. Entre 2007 e 2015, o BNDES liberou bilhões para obras na Venezuela, incluindo o metrô de Los Teques e uma usina. Desde 2018, o país não paga dívida, acumulando calotes bilionários. O Brasil investiu pesadamente na Venezuela, destinando mais de 6 bilhões de reais para projetos como a construção da usina siderúrgica nacional, um estaleiro e a ampliação do sistema de metrô. Esse movimento trouxe à tona um enredo marcado por crises, escândalos e questionamentos sobre as escolhas econômicas do país. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, o Brasil iniciou um amplo financiamento para a construção e expansão dos sistemas de metrô na Venezuela. Através do BNDES, foram alocados 2,2 bilhões de reais para empresas brasileiras como a Odebrecht, que assumiram a tarefa de desenvolver esses projetos internacionais. Os sistemas de metrô de Caracas e Los Teques, apoiados pelo BNDES, tinham como objetivo melhorar o transporte para milhões de passageiros. O metrô de Caracas, lançado em 1983 e ampliado ao longo dos anos, atualmente conta com 48 estações e uma extensão superior a 70 quilômetros. Em Los Teques, apesar de uma menor escala, a expansão também foi significativa. Artigo continua abaixo. Outro grande projeto financiado pelo BNDES na Venezuela foi a construção da usina siderúrgica nacional, liderada pela empreiteira Andrade Gutierrez. O contrato, firmado em 2010, previa um empréstimo de 865 milhões de dólares. No entanto, com as investigações da Operação Lava Jato, esse financiamento acabou suspenso. Desde 2018, a Venezuela e Cuba deixaram de pagar suas dívidas com o BNDES. Oportunidade desperdiçada, recursos que poderiam beneficiar o Brasil. A crise econômica na Venezuela e os escândalos de corrupção envolvendo a Odebrecht, especialmente revelados pela Operação Lava Jato, comprometeram a continuidade desses projetos. Revelações apontaram para esquemas de propina e financiamentos ilegais em campanhas presidenciais venezuelanas, agravando ainda mais a situação. Esse investimento no sistema metroviário da Venezuela é um exemplo claro da oportunidade perdida de aplicar esses recursos em melhorias de infraestrutura no Brasil.
O atraso nas obras e a inadimplência da Venezuela geram críticas à política externa brasileira e à gestão econômica. Dívida bilionária da Venezuela com o BNDES. Desde 2010, a Venezuela enfrenta uma grave crise econômica que a impede de cumprir seus compromissos financeiros com o Brasil. Entre esses compromissos está o pagamento pelo desenvolvimento dos projetos de metrô, que fazem parte de uma dívida que ultrapassa 6 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Brasil enfrenta um déficit significativo em transporte público, com mais de 850 quilômetros de metros e trens necessários para atender a demanda. A decisão de investir em projetos internacionais, ao invés de priorizar as necessidades internas, levanta sérias dúvidas sobre a gestão dos recursos públicos. Com os pagamentos em atraso, a história dos investimentos nos metros venezuelanos se torna um alerta sobre os riscos de grandes aportes no exterior, sem garantias sólidas de retorno ou benefícios concretos para a população brasileira. O debate sobre esses financiamentos deve continuar, à medida que novos desdobramentos surgem. Lula defende empréstimos a países devedores. O presidente Lula tem defendido... Os senhores podem ver aí que desde Fernando Henrique até hoje, exceto agora no governo Bolsonaro, que eu não tenho conhecimento disso. Também não estou defendendo, que eu não sei, não conheço. Esses homens vêm trabalhando e mandando nossos recursos para um país vizinho, um país que tinha um ditador. Enquanto isso, olha só, enquanto constrói tudo isso na Venezuela, na Bolívia e etc., nós temos aqui essa dificuldade. Nossas estradas sem duplicação, não temos hospitais, nada no nosso não temos escolas, não pior temos Brasil, uma bagunça. o dinheiro... E o cara pegando o que não pertence a ele, o dinheiro da nação, dos impostos que tanta gente que transpiram de tanto trabalhar para pagar, deixa de comer para pagar e mandando para outro país. Ainda pior que o dinheiro foi para lá e eles receberam um calote que não pagaram. A Venezuela não pagou o Brasil. Agora você vê, né? Enquanto isso, a farmácia nossa aqui, que é mantida pelo SUS, as duas farmácias do município, você que é usuário da farmácia, assim como Irapuã Sampaio, está faltando losartana, está faltando alodipina e o principal, aquela fitinha para medir a sua glicose, para saber se você está com diabetes alta, normal ou alterada de qualquer forma. Isso é fruto de dinheiros desviados para outros países. Lembram vocês que em Conquista hoje só tem 3 cirurgiões, 3 médicos cirurgião torácico. Você que foi atropelado, você que está com a costela quebrada, fraturada, você vai para a fila. Porque na minha família tem um que está há 90 dias esperando e não foi atendido ainda, com a fratura. Tem um outro que está há 4 meses esperando um médico fazer a avaliação do omoplata, ou seja, do ombro, para ver se é caso cirúrgico ou não, para emitir um laudo conclusivo para que a Previdência Social o auxilie. E esse médico falta. Sabe por quê? Porque o SUS paga R$10 por consulta. Uma consulta dessa chega a custar 400. E aí, o que você me fala? Falta assistência ao povo brasileiro, mas lá fora o dinheiro brasileiro é derramado. Irresponsabilidade do nosso governo. E eu coloco no Congresso Nacional, que quem comanda o Brasil é o Congresso Nacional. Ele aqui libera o dinheiro do BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Aquele banco que para financiar um projeto de uma associação de moradores leva 1 ano. E quando aprova, ainda coloca deputados de prefeitura para fiscalizar a execução da obra. Então, é isso aí. Lá fora não tem fiscal. No Brasil tem. O Brasil merece. O Brasil merece. Cada povo tem um governo que merece. 15h28 e para completar, diante da crise, atrasos salariais e problemas administrativos, o Hospital Exaú Matos passa a restringir atendimento de pacientes. O Hospital Municipal Exaú Matos, em Vitória da Conquista, anunciou a suspensão dos atendimentos a pacientes classificados com fichas azuis e verdes nas áreas de obstetrícia e pediatria, direcionando
direcionando-os para a atenção básica, conforme protocolo de regulação. A medida que entrou em vigor em 27 de janeiro está relacionada às dificuldades administrativas e financeiras enfrentadas pela instituição. Está aí a situação. Está aí a situação. Olha, diante de crise, atrasos salariais e problemas administrativos, o Hospital Izal Matos passa a restringir atendimento de pacientes. É verdade. Muito bem, vamos aos nossos apoios e a gente volta na sequência com muito mais notícias aqui para vocês. São 15h30, a famosa 3h30. Um abraço a cada um dos senhores que estão sintonizados conosco. Muito obrigado pela sintonia. É um prazer tê-los aqui. Vamos aos nossos apoios. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Melodia FM 87.9, programa Comunidade e Ação, há mais de 25 anos no ar. Olha, rapidinho aqui, Dilson, Avenida Presidente Vargas, mas parece que a sua matéria é mais importante, fala aí. Tragédia na BR-116, batida entre um carro e uma carreta deixa 3 mortos no Vale do Rio Doce. Mais uma vez um acidente na BR-116. Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou 3 pessoas mortas na BR-116 entre Governador Valadares e Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, neste domingo, dia 26. A colisão, registrada no início da tarde, resultou na interdição da via, liberada por volta de 17h50. Tá aí, Brasil, mais um acidente gravíssimo com mortes ali próximo a Governador Valadares e Frei Inocêncio, mais uma vez. Muito bem, olha a matéria que foi posta aqui no dia 28 de janeiro, portanto hoje, 28 de janeiro de 2025, às 8h29, pelo Anderson. E diz o seguinte: Avenida Presidente Vargas, falta de transporte coletivo urbano gera revolta em Vitória da Conquista. Eu não sei se a matéria é porque é forte a matéria. Sim. O título é forte. Eu não sei se faz jus, mas olha só, a polêmica envolvendo a Avenida Presidente Vargas, Getúlio Vargas, que corta os bairros Alto Marom, Candeias e Primavera, na zona leste de Vitória da Conquista, voltou a ganhar destaque nesta terça-feira, portanto hoje, em reportagem no BATV, reproduzida pelo blog do Anderson. Cidadãos reclamam da falta de transporte coletivo urbano após mudança nos percursos da linha de ônibus que deixaram muitas pessoas sem acesso ao serviço. A situação ocorreu devido a intervenções da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, responsável pelas obras de duplicação da avenida. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana alterou as rotas, mas, segundo os moradores, não tem dado a devida atenção para resolver o problema. Uma das entrevistadas afirmou que a situação seria de fácil solução por meio de sugestões apresentadas à Ouvidoria Geral do município de Vitória da Conquista,
mas até o momento não houve uma resposta eficaz. A comunidade conquistense espera que as autoridades tomem as medidas necessárias para normalizar o serviço e atender à demanda de quem depende de transporte coletivo urbano. E eu tenho uma observação para fazer, viu Dilson, Juan e amigos ouvintes, posso estar errado, mas eu acho que a ouvidoria tinha que ser eleita pela comunidade. Concordo. Tinha que ter eleita pela comunidade. E a partir do momento que o próprio município, que a prefeitura coloque alguém que é pago pela prefeitura, que pode ser até pago pela prefeitura, mas que é escolhida ali através do prefeito, perde aí a credibilidade. Se você, é igual você, uma associação de moradores, escolher o próprio conselho fiscal. Coisa horrorosa. Então tem que ser eleito pela comunidade. Olha, a comunidade. E pronto, põe um movimento comunitário. Põe um movimento comunitário para escolher quem vai ficar na ouvidoria pública. Porque aí as reclamações vão chegar e esse cidadão, ou a cidadã que estiver à frente dessa ouvidoria, não é, vai lutar, trabalhar para que essa comunidade seja atendida. Mas quando coloca alguém da própria prefeitura, aquela velha história. Eu acredito também que não funciona, não. Funciona não. Porque ele não vai encher o ouvido da prefeita todo dia de denúncias, entendeu? Vai procurar segurar um pouquinho. Porque se resolvesse, quantas denúncias a Aparecida já fez sobre quebra-molas, madagais, coletas e as soluções? Essa questão, Brasil, do ônibus, não seria do protocolada. Coletivo, seria protocolada. Pelo menos mostraria para a sociedade que a cobrança foi feita. Agora, a questão desse transporte coletivo não está circulando lá, eu creio que não é por motivo das obras, porque ali nem ponto de ônibus aí tem, aí você não vê. Então, o que acontece? Então, eles têm que esperar a obra terminar para poder também colocar e sinalizar os pontos. Né? Então, eu acho que tudo isso aí é referente à demora das obras do governo do estado para terminar a rodovia. Também, mas olha só, tem um ônibus que passa em frente àqueles prédios, ali tem uma linha, tem ponto de ônibus, que muita gente ali trabalha e sai ali, tá, etc. Mas ali mudou, Brasil. Tem uma Nova Cidade, e tem um ônibus que circula aquilo ali. O trajeto ali mudou. Aquele trajeto? O trajeto ali mudou. Mudou. Então tem que, por motivo dar satisfação às pessoas. Porque o ônibus que entrava ali naquele condomínio, ele ia entrar, voltava pelo mesmo via. Só que agora, como você pode ver aí, que mudou a via lá. Então até a própria empresa está perdida nesse sentido. Então o que tem que fazer, o que a gente espera que aconteça é que termine logo essas obras para que o povo não fique sofrendo tanto com essa situação. É verdade. Olha bem, deixa eu ver aqui, está aqui. Olha, o mercado financeiro reage a veto do presidente da República, Lula, no primeiro texto da reforma tributária. Viu, Dilson? É o que a gente vai ouvir agora com Lívia Braz falando sobre esse assunto, porque um dos 17 pontos vetados pelo presidente da República, texto que regulamenta a reforma tributária, desagradou o mercado financeiro. Vamos ouvir com a Lívia Braz o que ela diz sobre isso. Um dos 17 pontos vetados pelo presidente Lula no primeiro texto que regulamenta a reforma tributária desagradou o mercado financeiro, que reagiu por meio de uma nota. O texto assinado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a ANBIMA, em parceria com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, pede que o Congresso derrube os vetos da presidência sobre os fundos de investimentos. A principal alegação traz o texto é que os fundos não são fornecedores de serviços, por isso não deveriam estar classificados como contribuintes dos impostos de consumo, IBS e CBS, que irão substituir PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. As entidades destacam que a redação da Lei Complementar 214 gera insegurança jurídica para uma indústria com patrimônio líquido de 9,2 trilhões de reais e mais de 41 milhões de contas. E o texto ainda põe em xeque a proposta da reforma, quando diz que, abre aspas, o texto se afasta de propósitos essenciais da reforma, como a simplificação do sistema tributário e a promoção de neutralidade fiscal.
Fecha aspas. Anbima e CNF alegam que o texto que saiu do Congresso tratava os fundos de maneira correta. A redação não concedia benefício tributário ou fiscal aos fundos, apenas listava situações específicas para garantir a segurança jurídica. Tratamento que, na proposta que foi vetada, valia tanto para os que investem em títulos e valores mobiliários, quanto os que aplicam em outros ativos, como é o caso dos fundos imobiliários e dos fiagros. Segundo a nota, os trechos vetados representam menos alternativas de diversificação para os investidores, que com a mudança na redação, quem investir em determinados fundos poderá pagar imposto de renda também sobre os lucros. O trabalho das instituições junto aos parlamentares, segundo o comunicado, continua sendo feito de forma transparente para garantir aos investidores mais segurança jurídica e tratamento tributário adequado. Reportagem Lívia Brás. 39 minutos. Aí tá vendo, Dilson, o porquê da queda do prestígio do nosso querido presidente. Pois é. E completando com relação à votação para o orçamento de 2025, a votação para fevereiro não afeta a execução de despesas do governo, mas impede restrições. Não é? Pela primeira vez desde 2021, o governo inicia o ano sem aprovação da lei orçamentária anual. Olha, alguém está dormindo de touca, viu, pô? Será que Nossa Excelentíssima Senhora Primeira-Dama não está deixando o homem trabalhar? Não, rapaz, eu quero saber o seguinte: qual é a lei que deu direito a ela ter um cartão corporativo? Ela é empregada da nação? Por que o senhor Lula não pode mostrar o cartão dele? Porque quando o ex-presidente Bolsonaro falou que gastou 200 e poucos mil, foi um alarme. E o cartão de Lula gastou quanto, você sabe? Pois é. Só daqui a 100 anos, viu? Só daqui a 100 anos. Vamos ver se Marquesan Araújo sabe de Quem tudo sabe? Isso e passa pra gente. Fala aí, Marquesan. Pela primeira vez desde 2021, o governo inicia o ano sem a aprovação da lei orçamentária anual. A expectativa é de que a proposta de orçamento seja votada somente em fevereiro. Pelo que prevê a legislação, o orçamento precisa ser aprovado antes do recesso parlamentar. Caso isso não ocorra, os gastos do governo devem seguir uma regra específica nos meses seguintes, até a aprovação da medida. É o que explica o especialista em orçamento público César Lima. O governo ele pode executar a proposta, no caso, a proposta que o governo encaminhou para o Congresso em agosto, no percentual de 1/12 por mês. E somente as despesas obrigatórias, ou seja, as despesas discricionárias, elas não serão executadas nesse momento. Isso inclui as emendas parlamentares. Nesse caso, Lima considera que a não aprovação do orçamento ainda em 2024 para o exercício de 2025 não vai afetar a execução de despesas por parte do governo federal. Apesar dessa possibilidade, o cenário aponta para restrições, uma vez que novos investimentos em infraestrutura, por exemplo, não podem ser realizados. Pelos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, os gastos do governo devem ser destinados somente a ações específicas, como é o caso de despesas com obrigações constitucionais ou legais da União, como alimentação, saúde e previdência, abono salarial, transferência aos estados, entre outros. Além disso, os recursos podem ser utilizados em ações de prevenção a desastres ou respostas a eventos críticos em situação de emergência ou estado de calamidade pública, assim como em iniciativas relacionadas a operações de garantia da lei e da ordem. Outra possibilidade apontada é a destinação para concessão de financiamento ao estudante e integralização de cotas nos fundos garantidores no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Reportagem Marquesan Araújo. São 15 horas e 42 minutos, Puan, tá aí a confusão, não é? E isso vai dar realmente o que falar. São 15h43, Puan. E você vê que em quase todos os governos, mês de setembro, outubro até novembro, já estão discutindo o orçamento seguinte, tá? Nos últimos dias de dezembro, antes de fechar o Congresso, eles aprovam o orçamento seguinte. E hoje, nós já estamos aos 28 dias de janeiro, o orçamento não foi aprovado. Sabe por quê? Não há interesse. O interesse é prolongar, porque aí vai ter sessões extraordinárias e o bolso do meu deputado vai encher de dinheiro. É verdade. Enquanto isso, o nosso está vazio. Isso é que pega. São 15h43, enquanto isso, Puan, nossas enfermeiras,
O piso da enfermagem, auxiliares, exigem o mesmo salário destinado aos técnicos. Atualmente, os técnicos recebem 70% do piso destinado aos enfermeiros, enquanto os auxiliares têm direito apenas a 50%. Eu acho que está errado. Não trabalham 8 a 10 horas, não têm os mesmos riscos. A diferença só está na faculdade também, né? É verdade. Só está na faculdade. Porque quem tem pós-graduação, quem fez, terminou faculdade, o piso acho que é 4 salários e meio, 5, né? Olha, a Lei 14.434/2022, que trata do piso da enfermagem, está em vigor há mais de 2 anos. Nesse período, os municípios e os estados têm recebido recursos da União para complementar esse valor, que deve ser pago aos profissionais das categorias abrangidas. No entanto, a diferença de remuneração entre as classes tem gerado debate. Isso porque os auxiliares de enfermagem passaram a reivindicar a equiparação salarial com os técnicos de USUBB. Brasil, temos aqui uma notícia da nossa co-irmã Caçula FM. Deixa um abraço para a Lourdes. Um momentinho. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque o Marquesão está na ponta da agulha aí para falar sobre esse assunto da enfermagem. Vamos ouvir. Vamos lá. A lei que trata do piso da enfermagem está em vigor há mais de 2 anos. Nesse período, os municípios e os estados têm recebido recursos da União para complementar esse valor mínimo que deve ser pago aos profissionais das categorias abrangidas. No entanto, a diferença de remuneração entre as classes tem gerado debate. Isso porque os auxiliares de enfermagem passaram a reivindicar a equiparação salarial com os técnicos. A informação foi divulgada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Atualmente, os técnicos recebem 70% do piso destinado aos enfermeiros, enquanto os auxiliares têm direito a apenas 50%. De acordo com o Conselho, sindicatos como os dos trabalhadores federais em Seguridade e Seguro Social consideram que, na prática, as duas categorias são encarregadas pelas mesmas funções. Pelos termos da lei sancionada em 2022, o valor base para estabelecer o piso é de R$ 4.750 pago aos enfermeiros. Os técnicos, por sua vez, têm direito a R$ 3.325, já os auxiliares recebem R$ 2.375. Essas quantias são proporcionais à carga horária de 44 horas semanais. Ainda de acordo com o COFEN, o governo federal estabeleceu mecanismos de arrecadação específicos com o intuito de viabilizar o pagamento do piso, como é o caso da Loteria da Saúde e da Loteria do Turismo, cujos valores arrecadados são destinados ao Fundo Nacional de Saúde. A instituição fiscal independente do Senado afirma que o impacto do piso no orçamento público é estimado em cerca de 17,4 bilhões de reais. O COFEN destaca ainda que, mesmo com o esforço fiscal, a diferença entre os pisos das categorias expõe um dilema administrativo e financeiro, uma vez que a equiparação do piso dos auxiliares ao dos técnicos significaria uma elevação nos gastos do poder público, tanto com servidores ativos quanto inativos. O Supremo Tribunal Federal já determinou que a igualdade salarial entre carreiras distintas não é obrigatória, salvo se for comprovada a identidade de atribuições. Reportagem Marquesan Araújo. São 15 horas e 47 minutos. Está aí o Marquesan falando sobre o assunto disso. Que realmente se preocupa, e se você trabalha, você tem que ter bem remunerado, né, pô? Claro. Trabalhou, foi bom profissional. A remuneração está em primeiro lugar porque você investe muito, entendeu? Eu tenho uma nora que formou de pouco, fez pós-graduação, está desempregada, sabe por quê? A lei determina que o salário dela seja alto. Claro. Mas ela falou, qualquer 2.000, 2.500 ela está trabalhando, que ela quer trabalhar, quer dar início. Né? É aquela coisa, porque né? se não começar a trabalhar, não vai ter nenhuma referência. A gente sabe que nosso país é injusto em relação a isso. É injusto demais. O presidente Lula, você sabe, deve viajar para Moscou em maio para as festividades russas que celebram os 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial. O convite foi feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em conversa por telefone com Lula na manhã dessa segunda-feira de ontem.
o presidente brasileiro indicou a intenção de comparecer ao evento. Já que ele não foi convidado para ir para os Estados Unidos, ele vai para a Rússia, né, pô? Tomara que ele passe lá pela Ucrânia. E depois vai ao Afeganistão, né? Muito bem, muito bem. Nossos irmãos como é que estão. É verdade. Vamos voltar aqui para o Brasil, vamos voltar para a nossa Bahia, melhor dizendo, vamos para o distrito de São João da Vitória. Pois é, rapaz, é um assunto que a Caçula FM, né? Deixar um abraço aqui para a diretora Lourdes. Um abraço. Um abraço. A situação crítica no povoado do Batuque, rua sem asfalto, dificuldade de locomoção, especialmente para pessoas com deficiência, viu? No povoado do Batuque, em São João da Vitória, zona rural de Vitória da Conquista, moradores enfrentam sérios problemas devido ao péssimo estado de uma das principais ruas da localidade. Sem asfalto e sem constantemente tomada por buracos, a via se torna praticamente intransitável, especialmente em dias de chuva, quando a água acumula nas crateras e torna o trajeto ainda mais perigoso. Lá tem um bairro por nome Recanto, lá no São João da Vitória, lá no nosso querido Batuque, tem um bairro por nome Recanto, que ele é assim, quando chove, amigo, rapaz, vira um lago. Agora, Brasil, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, por que as outras pavimentações da prefeitura têm estragado, ali próximo ao bueiro, fizeram um trabalho ali próximo a Cajama, mas lá com o asfalto está todo rachado. É complicado. Falta de fiscalização. Era ser asfalto cocado ou sorrisal? Falta de fiscalização. A gente vê algumas coisas sendo feitas. Fizeram muita pavimentação. Agora, fiscal brinca, não leva a sério. Batuque é Belo Campo? Não, Conquista. Conquista. São João da Vitória. São João da Vitória, tá. É perto da Vereda do Progresso. Lá o grande comandante, nosso amigo Gilmar Ferraz, morador, e uma pessoa que batalha e luta muito pelaquela região. Olha, 15 horas, 50 minutos. Parabenizar aqui o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, que realizou a primeira reunião após as eleições de outubro de 2024 aqui em Vitória da Conquista. Nessa segunda-feira, foi ontem, o PSDB de Vitória da Conquista promoveu a primeira reunião após as eleições municipais de outubro de 2024. O encontro, liderado pelo presidente do partido da cidade, Adriano Mendes, ocorreu no auditório do Salão Multiplace do Conquista Sul e reuniu lideranças, candidatos e filiados para discutir os resultados e traçar estratégias futuras, e assim que deve ser feito. Durante a reunião, Adriano Mendes fez uma análise detalhada do desempenho do partido nas eleições, destacando os avanços alcançados. O PSDB conseguiu eleger 3 vereadores, Edivaldo Filho, Paulinho de Oliveira e Nelson de Vivi, reforçando a presença do partido na Câmara Municipal. Além disso, houve um amplo debate sobre a importância da união do grupo para fortalecer a participação do PSDB nas decisões políticas do município, o terceiro maior da Bahia. A reunião contou ainda com a presença de candidatos que, mesmo não eleitos, tiveram uma expressiva votação, como Jandira Cardoso, primeira suplente, Pastor Luiz Cláudio Canela, Paulo Santos, Dida Santos Júnior do Gás, Paulo Piton e outros. Juntos, esses candidatos somaram 14.990 votos, que contribuíram significativamente para a reeleição da prefeita Sheila Lemos, apoiada pela coligação. Os participantes também parabenizaram Adriano Mendes pela liderança durante o processo eleitoral, elogiando sua habilidade. E lembrando que o PSDB da Bahia tem o deputado estadual Tiago Corrêa, que conquistou 71.986 votos na última eleição estadual, e tem de Vitória da Conquista como uma das suas principais bases eleitorais. E, sem dúvidas, o PSDB de Conquista teve um desempenho importantíssimo nas eleições municipais. Eu quero dizer, que o PSDB aqui em Conquista foi grande, hoje está voltando a ser, mas ele foi bem maior na época de Clóvis Assis. E que chegou a eleger um vice-prefeito, 2 vereadores, tinha um secretário... Um deputado. Tinha um secretário da Fazenda, parece, o Desenvolvimento Social, que era... eu esqueci o nome dele. Do município. Secretário de... Sabe quem? Sim. O secretário de obras, se não me falha a memória, doutor Ebenezer. Não chegou a tomar posse. Não chegou, não? Não chegou a tomar posse. Foi um secretário é um rapaz que tinha uma loja ali perto do Bigode Pedral, me passou o nome dele. Não sei nem se ele era brasileiro. Eu sei que ele assumiu, aliás, Saí de Suf, pronto. Que memória boa. Saí de Suf. Eu saí de Suf, dono da Casa Suf. Dono da Casa Suf.
A gente tinha algumas coordenações, Ele é algumas brasileiro. divisões aqui em Conquista. E tinha como vereador Arlindo Rebouças e Dona Elita Figueira. Né? Faz tempo. Então, a gente observa que o PSDB foi realmente um partido muito grande e importante aqui em Conquista. Lançou o Wesley Guzmão como candidato a prefeito à época, e perdeu. Agora, e está voltando a ser, porque o partido tem 3 cadeiras na Casa do Povo, isso é bom. importante. Então, parabéns aí ao PSDB, que está voltando no lugar merecido. Você quer uma notícia boa, Brasil? Fala. Rapidinho. Olha, você não tem caminhão, mas você come através do caminhão, veste, né? Claro. O caminhão que traz tudo isso aí pra gente. A presidenta, né, da Petrobras, Magda Chambriard, avisou ao presidente Lula e aos seus ministros nessa segunda-feira, portanto dia 27, que a empresa tem que aumentar o preço do óleo, viu, pô? O reajuste pode ser aprovado já nesta quarta-feira, portanto amanhã, quando o Conselho de Administração da Petroleira se reúne para avaliar o cálculo de aumento. Pois é, já que você está dando uma notícia boa, vou dar uma notícia boa para o Fala. A produção de carnes atingiu um novo recorde histórico em 2024. A comercialização da proteína bovina, suína e aves ultrapassou 31 milhões de toneladas. Mas por que ela sumiu da nossa mesa? Tá tudo na China. Tá indo tudo para a China. Eu quero lembrar aqui o nosso presidente da Câmara. Estamos aguardando aquela faixa. Isso. Hoje eu fiquei, para não ser atropelado, 10 minutos esperando. Entre em contato com a Cobre, vamos cobrar. Não, eu ligo, mas não atende. É impressionante. Não sei por que o vereador só atende a gente até outubro. É época de eleição. É algo que a gente fica triste com Mas isso. ele vai fazer, já Vamos comunicou torcer. a excelência, a prefeita municipal, e essa faixa sairá em nome da população que precisa. Eu queria... A gente talvez está esperando que ela volte, né? Ela está de férias? Está de férias, logo que ela chegar. Tá viu? bom, então. Então, no máximo, até amanhã, se Deus permitir, eu estou saindo mais cedo para tentar pegar o meu transporte. Que Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí, pô. Boa Grande noite. abraço. Grande abraço. Fica com Deus Deus. abençoe a todos. Um abraço, dona Normélia. Tchau, dona Amélia. Até amanhã, se assim Deus me permitir. Muito bem, são 15 horas e 55 minutos. Estamos apresentando o Comunidade em Ação. Vamos falar um pouquinho de esporte? Vamos falar de esporte? Vamos falar Solta aí, de esporte. Solta 15h56 agora. Muito bem, muito bem. Hoje, como estamos de folga no futebol, mas tem uma notícia bombástica, Brasil. Neymar está de volta ao Brasil e ao Santos, clube onde começou sua carreira após rescindir contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. O atacante assinou um contrato de 5 meses com o Peixe, que o revelou ao mundo do futebol. Neymar, que já havia declarado sua vontade de retornar ao Santos, agora terá a chance de recuperar seu melhor futebol e contribuir para o sucesso do clube. A expectativa é que ele se apresente antes do clássico contra o São Paulo, coitado de São Paulo, marcado para o 1º dia de fevereiro. Tá aí, Neymar de volta ao Brasil. Vai ser bom para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil, né? E também, quem sabe, para a Seleção Brasileira, né? Quem sabe? Deus ajude. A gente está precisando. É verdade. Muito bem, 15 horas e 57 minutos. Chegamos ao final de mais uma edição do Comunidade em Ação. Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 15 horas. 15 horas. Lembrando que na sexta-feira é o Comunidade Musical. É verdade. Né? Grande abraço a todos, fique com Deus. Um abraço aí para todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado pela sintonia, pessoal do Cidade Maravilhosa, pessoal da UB5, pessoal de Conquista de um modo geral, pessoal ali do CEASA, muito obrigado. Zona Rural? Zona Rural, claro, que está ouvindo nossa. a gente. E pessoal, vocês do mundo, através das redes sociais. Um abraço a todos, Dilson, até amanhã. Valeu, Brasil. Boa tarde a todos. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Enquanto isso, Marina Silva é humilhada pela deputada Silvia Waiapi. É uma indígena que é deputada. Ela humilhou aqui a nossa ministra do Meio Ambiente, que sinceramente, Pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, a gente não merece isso. Chegou. Daqui a pouco a gente volta amanhã. Amanhã. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até lá.